Olá, cartomáticos! Esse é o canal Cartomática FC e eu sou o Cartoleiro Matemático. Vamos para mais uma rodada, rodada 7 do Brasileirão no Cartola FC. Nosso time principal, o Cartomática FC, eu resolvi fazer uma alteração aí no esquema de jogo. Normalmente eu jogo no 4-3-3, mas nós estamos com muitas opções no meio de campo e no ataque também, mas eu optei por fazer essa mudança para tentar aí uma mitada, né? Tá iniciando o mês, eu tô numa liga mensal e eu quero iniciar o mês bem, né? No mês passado eu consegui nas 2 primeiras rodadas manter a liderança, porém no decorrer a nossa pontuação foi caindo. Então, tentar fazer uma boa pontuação agora e manter uma média aí acima de 60, 70 pontos para poder conquistar essa liga mensal. Então, tem bons jogos aí para a gente apostar, né? Os principais são Grêmio e Sport, né? Se o Grêmio vier completinho mesmo, ele vai fazer um bom jogo. O Sport costuma ceder pontuação para várias posições. O Fluminense também é uma boa opção. Pega aí o Atlético Goianiense, que não vem bem, né? Fez uma partida muito boa contra o Flamengo. De lá para cá tem bons jogadores, mas também está cedendo muita pontuação aí para os jogadores adversários. Outros jogos assim que a gente tem que ficar atento também é o do Atlético Paranaense contra o RB. O RB Bragantino ainda não mostrou aquele futebol do Campeonato Paulista. O Atlético Paranaense joga em casa. A questão do gramado sintético ajuda muito. Então, vamos ficar de olho nesse jogo também. E o jogo Santos e Vasco, né? O Santos está aí pilhado, mordido pelo jogo passado. Perdeu em casa para o Flamengo, né, com 2 gols anulados pelo VAR. E enfrenta o Vasco, que vem de derrota no Clássico, mas com zaga reserva. Então aí não tinha como a gente deixar o mito minimíssel aí do Marinho de fora. Ok? Outros jogos aí interessantes é o do Atlético Mineiro contra o São Paulo, né? O Atlético Mineiro é muito forte em casa. O Botafogo contra o Coritiba é um jogo meio duvidoso. Goiás e Corinthians também é um jogo que a gente pode achar meio duvidoso. O clássico Ceará e Fortaleza é mais complicado, não gosto de apostar em clássico, né? Palmeiras e Inter é um jogo interessante. O Inter aí pode poupar alguns jogadores, então o Palmeiras aí precisando, né, manter uma melhora no campeonato. Então, no mais, Bahia e Flamengo também é meio complicado, a gente não sabe como vai vir um Flamengo aí. Então o Bahia precisa se recuperar, o Roger Machado está muito pressionado. Então ficar de olho nos jogos principais, né? E tentar fazer aquela mitada. Então nosso time principal vem com Diego Souza, né? E o mito Marinho como capitão no ataque. Nosso meio de campo vai com Nenê, Alisson. Minha aposta aí que vai ser o Daniel Bessa do Goiás, tá? O cara tá mantendo uma média muito boa, então esses jogadores são muito interessantes, jogadores que mantêm uma média mesmo sem assistência, mesmo sem gol, esses jogadores são muito bons pro Cartola, tá? E também o Jean-Pierre. Fiquei aí meio na dúvida se colocava mais um do Fluminense, ou então apostava no Sobral, ou no Galdesani, mas vou no Jean-Pierre, tá? Na lateral, nós vamos com o Egídio, o grande roubador de bola, né? Enfrenta aí um time que cede muitos pontos para laterais. E o Felipe Jonathan, do Santos aí, que pode manter o SG contra o Vasco. É um jogador assim também que chega lá na frente, então também estou achando que vai ser um bom jogador nessa rodada, para uma boa pontuação. Na dupla de zaga, não tinha como deixar de fora o Jeromel na zaga, e uma aposta aí no Rafael Vaz do Goiás, que enfrenta o Corinthians, que tem um pouco de dificuldade no ataque. Então, Rafael Vaz é o batedor de pênalti, é o batedor de faltas. Quem sabe aí, surgindo alguma oportunidade, ele ainda faça um golzinho, né?
Então, vamos apostar aí no Rafael Vaz. Mas teríamos outras opções aqui na zaga também, como Calegari na lateral, o Arana do Atlético Mineiro. Na zaga temos o Kahneman, temos jogadores do Fluminense aí também, que poderia ser uma boa. No gol, nós vamos com o Vanderlei, porque o Sport cede muitas DDs, muita pontuação para goleiro, então coloquei o Vanderlei. Preferi só dobrar o Grêmio aqui na defesa, tá? E temos que acreditar que ele vai conseguir sair bem. Mas temos outras opções, o próprio Marcos Felipe do Fluminense, o João Paulo do Santos também, né? Então, e o nosso técnico será o Odair Hellmann, tá? Tínhamos a opção aqui no meio de campo do Galhardo, mas pode ser que Galhardo seja poupado, entre no segundo tempo, até faça gol como aconteceu, mas preferi não arriscar nessa rodada, tá? Posso me arrepender, né? Porque toda vez que eu não coloco o Galhardo vai lá e imita. Então, outras vezes até coloquei também, ele entrou no segundo tempo e imitou, mas vamos ver se dessa vez eu acerto, né? Então, e o nosso técnico será o Odair Hellmann do Fluminense, tá? Tem a opção também do Renato Gaúcho, tá? Mas por falta de cartoletas foi o Odair Hellmann. Nosso time na média ficou um time muito bom. Coloquei jogadores ali que vêm mantendo uma boa média e que tem a possibilidade também de fazer uma média muito boa nessa rodada. Então, estamos aí com o Romarinho, aí eu vou apostar sim no clássico, né? Romarinho e o Kleber, tanto os dois se enfrentam, mas são atacantes, né? Então Romarinho e Kleber, e o maior média do Cartola esse ano, que é o Marinho, não podia ficar de fora como capitão, né? Meio de campo vem Sobral, o Bessa, que vem mantendo a média, eu vou apostar nele, e o Alisson, tá? Do Grêmio. Na lateral, vou manter o Egídio, o Jonathan e o Felipe Jonathan. E na dupla de zaga, Jeromel. E tô colocando o Digão aí por falta de cartoletas, mas pode ser uma boa opção, tá? O goleiro João Paulo, que vem mantendo uma média muito boa, e o Cuca do Santos. Esse é o time na média. São jogadores que têm uma boa média no campeonato, ou em casa, ou fora de casa também, né? Nosso time pão duro. Esse time ficou custando 88,92 cartoletas. Tá? Um time baratinho, mas um time muito bom. Vou aí com Diego Souza de capitão. Tá? Vou com o Bissoli do Atlético Paranaense. E com o Evanilson do Fluminense. Então, um ataque bom, um ataque de peso aí para essa rodada. Esse time pão duro aqui pode sim pontuar bem. Vamos com Bessa no meio de campo e com Vinícius, jogador bom aí do Ceará também, além do Sobral, tá? Aqui a maior pontuação foi 10 cartoletas. Apenas o Diego Souza foi 10,01, tá? Mas a maioria abaixo de 10 cartoletas. E o outro meio de campo é o Michel Araújo, tá? Que joga para frente, é uma boa opção também no meio de campo do Fluminense. Na lateral, vamos com o Calegari, que está bem baratinho, com o Guilherme Santos do Botafogo, né? Apostei nele numa outra rodada, mas ele acabou não jogando. Vamos ver se nessa ele entra, né? Pega o Curitiba aí, que está se recuperando e tudo, mas é uma boa opção. Dupla de zaga, Rafael Vaz, que eu já falei, é uma ótima opção. E um jogador aí que está baratinho também, que pode talvez pontuar bem, é o Rodrigo Caio do Flamengo, tá? Nosso goleiro novamente João Paulo, que tá barato e que tem chance de imitar. E o Cuca como técnico. Nosso time do contra. Qual foi a minha estratégia na última rodada? Colocar jogadores que fogem dos mais escalados. Fiz a mesma coisa aqui. Peguei jogadores mais escalados. Quem é que joga do lado dele? Coloquei esse jogador. Como não tinha outras opções, eu coloquei os jogadores com a média muito ruim. Então, é para contrariar mesmo. Então, é aquele cara que joga do lado no mais escalado ou aquela média muito baixa, tá ok? Então, no ataque, nós estamos com o Marquinhos do Sport, porque tem uma média muito baixa. Vamos com o Raniel de capitão, ao invés do Marinho. E com o Marcos Paulo, ao invés do Evanilson, que é um dos mais escalados.
O meio de campo, nós vamos com Patrick ao invés de Galhardo, até pela dúvida, mas também o Galhardo é um dos mais escalados, com o Jean-Pierre, que contrariando aí o Alisson, e com o Dodi contrariando o Nenê. São os 3 mais escalados no meio de campo. Na lateral, nós vamos com o Calegari, né? O Egídio é o mais escalado, vamos colocar o do lado dele. E o Samuel Xavier pela questão da média ser muito baixa, tá bom? E na zaga, Miranda, esse aqui não é só pela questão de média, foi uma opção minha, porque enfrenta o Santos. Então, assim, tem tudo para ser uma vazada essa zaga, né? Mas vamos apostar então que um jovem aí, um rapaz da base do Vasco, vai fazer uma boa pontuação, né? Mesmo perdendo SG. E o Rodolfo Filemon do Curitiba, tá? Que tem uma média muito baixa também. O goleiro é o Cleiton do RB, que enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, média baixíssima. E o Jair Ventura como técnico que enfrenta o Grêmio. Ok? É o time do contra, é para contrariar esse time, hein? Na última rodada até fez uma boa pontuação, poderia ter feito mais se o capitão não tivesse sido o goleiro, o Maílson, que fez menos 5,2. Meu time pessoal, Professor Cartomática, vem uma mescla aí do time principal com o time na média, umas opções minhas, tá bom? Fui no 4-3-3, diferente do time principal, tá bom? Coloquei o Diego Souza, Marinho como capitão, não podia ficar de fora, e vou com o Evanilson ali do Fluminense no ataque, tá? Tentar realmente que esse time, que nossos jogadores aí que são os mais escalados, não ziquem, se saiam bem como foi na última rodada. No meio de campo, Nenê, Alisson, o Nenê aparecendo aqui, né, no meu time pessoal, Alisson e o Bessa, que é uma aposta minha. Na lateral, eu vou colocar 2 do Fluminense para poder dobrar a zaga do Grêmio. Então, vai com Egídio e Calegari. E na zaga, Kahneman e Jeromel, tá? Kahneman é uma boa opção, tá aparecendo no meu time pessoal aqui por conta disso. Porque o Sport cede muito pelo lado esquerdo, pelo lateral esquerda. Então, ele é o zagueiro da parte esquerda aí. Tem facilidade de bastante roubar de bola. E vou apostar no João Paulo. Assim, o João Paulo é uma aposta para manter SG, né? E também para defesas difíceis. Porém, o Vasco não é muito de chutar. Então, se chutar e ele fizer defesa difícil, ótimo. Mas não é um time que vai chutar muito, né? A bola quase não chega no cano, que é o principal finalizador. Mas vamos lá. E o nosso técnico é o Renato Gaúcho. Então, pessoal, esses são nossos times. Eu tive que fazer algumas alterações de ontem para hoje, como o Galhardo. Aí vi que sobrou cartoleta, coloquei outras opções melhores. Mas qualquer alteração eu vou fazer lá no Instagram um pouco antes de fechar o mercado, tá ok? E vamos nos inscrever no canal, vamos curtir, compartilhar, comentar, nos seguir lá no Instagram e vamos mitar!